dito isso, se coloque de pé. Diante do que o Senhor colocou no nosso coração nesse mês de janeiro, falamos sobre o maior de todos os mandamentos, falando sobre o amor, e daria para a gente ficar aqui o mês inteiro falando sobre amor, porque realmente é um assunto muito importante para a gente poder digerir, comer e colocar em prática. Falamos no segunda ministração sobre família, e podemos também trazer um pouco aqui sobre a questão família, aquilo que não podemos perder. Falamos aqui sobre caráter cristão no domingo passado, e perceba, irmãos, que em todas as ministrações tem a ver sobre resgatar. Então, resgatar o maior de todos os mandamentos, que é o amor, resgatar família, relacionamento, resgatar o caráter cristão, que não pode ser, a gente não pode ter o caráter como aquele que não conhece a Jesus. E hoje nós vamos falar sobre resgatar valores espirituais. Então, nas 4 ministrações, Deus está tratando conosco sobre resgate, sobre aquilo que foi perdido, e hoje não vai ser diferente, tá? Então, nós vamos tratar, está aqui Alanis comigo, ministrando e interpretando em Libras, e nós vamos aqui, rapidamente, são 10h20, e vamos aqui caminhar um pouquinho por essa questão de valor espiritual. Mas para isso a gente vai usar o texto do livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lucas capítulo 15, versículo 8, provavelmente aqui você perde um pedacinho, então se você puder abrir no seu celular, na sua Bíblia, se você usar o celular, por favor, irmãos, não use para outra coisa a não ser a palavra de Deus e acompanhar a ministração, amém? Vamos lá, diz assim, ou qual a mulher, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia ou uma lamparina, varre a casa, busca com cuidado, em algumas traduções com diligência, com esforço, até achar? E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos, diante de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, te damos graças, ó Pai. O Senhor é bom em todo o tempo, e a sua misericórdia, ela tem durado e sido renovada todos os dias, segundo a tua própria palavra, Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor amado, por estarmos reunidos como igreja e poder, Senhor, nesta manhã participar da tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade sempre em nós, ó Deus amado, e que a tua palavra seja, Senhor, transferida, Pai, seja comunicada, Deus, à igreja fielmente, Senhor, através, ó Pai, da minha vida ou de qualquer um que aqui subir neste altar, Senhor. Venha, Deus amado, ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Com alegria, Senhor, nós aplaudimos a tua palavra. Com alegria, Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por ela, Senhor. Com alegria, Senhor, nós te louvamos. A tua palavra, ela nos ensina todas as coisas, todas as áreas. Ela é indispensável, aleluia, para nós. Nós nos rendemos a ela, Senhor. Em nome de Jesus, senta um pouquinho. Glória a Deus, Deus é bom. Falar de valores, irmãos, há valores que nós sabemos que não podemos abrir mão. Então, desde criança nós vamos aprender valores comuns, né, que deveriam ser comuns. Parece que alguém hoje ser honesto
é fora da curva, né? Então, parece que quem é honesto chama atenção. Olha, fulano pode fazer negócio que o aperto de mão dele, ele tem palavra. Então, parece que aquele homem que tem palavra, ele se torna uma referência, sendo que deveria ser algo tão comum. E não digo só no meio cristão, digo de forma geral, né? Então, ser verdadeiro e não mentir, e por outras coisas, e trabalhar, e daquilo que nós tratamos no domingo passado. Então, valores, nós aprendemos desde criança, né? Sobre, não pega aquilo que não é teu, e por aí vai, né? Então, desde pequeno. E na casa de Deus, quando nós conhecemos a Cristo, nós aprendemos valores também, que nós sabemos que eles são indispensáveis, que são valores que vão nos acompanhar e que nós não poderíamos abrir mão. Porém, quando nós falamos de valores, nós estamos falando de valor. De valor. De algo que custa. De valor. Então, às vezes, nós abrimos mão de algo que não queremos acompanhar porque custa. E às vezes é mais barato a gente esquecer esses valores, a gente não lutar por valores. E aí nós trocamos, você já ouviu esse termo, nós trocamos valores. Então, quando valores são trocados, é um perigo, é um problema, porque por exemplo, filhos que trocam os seus pais por amigos. Os amigos são mais importantes do que os pais. Então ele prefere ouvir um conselho de um amigo que ainda por sinal não conhece Jesus, do que ouvir um pai, uma mãe. A mãe fala, olha, cuidado, não faz isso, não anda com fulano, e aquele filho prefere andar com fulano, ouvir fulano, ou seja, troca valores. Por quê? Porque custa muito mais caro ouvir o pai e a mãe, porque vai ter que abrir mão daquela amizade, vai ter que às vezes ser zombado na escola, porque ela é a santinha, porque não... Ou seja, existe algo que rodeia a questão de valores. Então a gente precisa entender essa questão para que de fato a gente venha conscientemente e o Espírito Santo nos ajudando a trilhar um caminho dentro da palavra de Deus. Porque, irmãos, eu acredito que 100% aqui vai concordar comigo. Custa alto cumprir a palavra. Às vezes custa a amizade de alguns parentes seus. Às vezes custa não ser mais convidado para uma festa de família. Às vezes custa convidar alguém e falar, mas na casa dele não vai ter cerveja, não vai ter uísque, não vai ter nessa festa, não tem nada de bom. E custa você, às vezes, convidar aquela pessoa e ela nem ir na sua casa porque é festa de crente. Custa. Então, presta bem atenção, Jesus ele está sendo questionado por alguns, e Jesus ele traz 3 parábolas, presta bem atenção, uma na sequência da outra. O capítulo 15 de Lucas, ele traz 3 parábolas com o mesmo assunto: a perda de algo importante. Ele vai falar da perda de algo que precisa ser restaurado. Ele vai falar da perca de algo que precisa trazer de volta a importância. Então, quando a gente discorre o livro de Lucas, no capítulo 15 que nós lemos, Jesus ele vai começar falando de uma parábola de uma ovelha perdida, e vai falar qual o pastor que, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. E não é apenas buscar, ele vai buscar esta ovelha que se perdeu, e quando ele acha, ele a coloca nos ombros, ele leva de volta para o curral, ele trata as suas feridas, e ele dá uma grande festa, porque essa ovelha estava perdida e foi achada. Então ele começa tratando sobre valores aqui, mais uma vez. Está falando de resgatar valores, de resgatar
aquilo que não poderia ter se perdido. Aí quando vem, ele vem nós lemos a segunda parábola das 3, e fala, e qual a mulher? Ele está dizendo, é impensável que uma mulher perdendo uma dracma, e ele traz a referência da mulher. Você pode ver que a Bíblia, quando ela fala, e havia 5.000 homens, ele está falando de homens, de mulheres. A Bíblia vai sempre, né, trazer esse contexto, mas por que aqui ele especificamente fala da mulher? Ele podia falar numa casa, numa família, né? Em cima ele fala do pastor, na terceira ele fala do pai que tinha 2 filhos e um foi embora, que pediu a herança do filho pródigo. Então ele fala de uma mulher. Por quê, irmãos? Para se ter a ideia do valor que era uma dracma para uma mulher, porque mulher não trabalhava, mulher não tinha dinheiro, mulher não tinha, ela dependia do marido, ela dependia, e aqui está tratando sobre uma mulher que perde uma dracma, e que às vezes se você perdesse, às vezes você não iria atrás, mas o valor que tinha para aquela mulher, a dificuldade de conseguir uma dracma, a luta que era para conseguir uma dracma, fica perceptível no texto, porque essa mulher, irmãos, a Bíblia diz no texto que nós lemos, que essa mulher, se ela perde uma dracma, ela acende uma candeia, ela traz luz para buscar, ela vai achar e procurar com cuidado. Então você imagina que a dracma era uma moeda da época, dinheiro de um dia de trabalho, mais ou menos. Ela era uma moeda de prata, e essa mulher, ela passa a revirar a casa. Algumas mulheres aqui, ou alguém já perdeu algo em casa, né? Algo pequeno, não sei, às vezes uma mulher, um brinco, às vezes até algo grande, não sei, a chave do carro, onde foi que eu coloquei. O celular é muito difícil, né? Alguém falar onde eu coloquei meu celular, né? Onde eu coloquei? Está aqui no bolso, né? Porque não desgruda, né? Mas quantas coisas em casa, às vezes perdeu e colocou a casa no avesso, levantou colchão, e levanta, e vai, e olha o quarto, e abre guarda-roupa, e tira a roupa de dentro, e vai no armário, vai nos lugares até improváveis. Não é possível que eu deixei ali, né? Não é possível, e quando acha, fala, onde estava, né? Essa mulher, a Bíblia fala que ela não cansa, ela não para, enquanto ela não encontra aquela dracma. E a Bíblia diz que quando ela encontra, ela faz uma festa. E eu fiquei pensando nisso, né? Da tal alegria dela de trazer um valor de volta para ela, algo que tinha um valor tão grande para ela, e ela faz uma festa. Eu não sei se ela falou para as vizinhas, né? Porque aqui fala que ela chamou outras mulheres. Falou, cada um traz 1 quilo de carne, porque se eu achei uma dracma, não dá nem para comprar, né, um quilo de picanha, né? Mas a Bíblia fala que ela tinha 10 dracmas. Mas eu não sei se uma trouxe bolo, a outra trouxe torta, igual a gente faz aqui no café da manhã. A Bíblia diz que ela fez festa. A Bíblia fala que ela fez uma festa, porque ela encontrou uma dracma. Ela ainda tinha 9, mas mesmo assim era extremamente importante. Está entendendo? Há valores, irmãos, que a gente não pode deixar para trás. Há valores que nós não podemos, e nós tratamos de valores aqui desde o primeiro domingo. E se você percebeu, cada ministração está falando de resgatar valores. Eu não sei se todos estiveram aqui todos os domingos e tiveram a oportunidade. Mas quando nós falamos de valores espirituais, você vai encontrar muita coisa falando que nós precisamos, como religiosos, manter a verdade, lealdade, amor, gratidão, obediência, justiça. Mas eu quero sair um pouquinho deste campo, desse campo que inclusive nós já tratamos, e aí eu seria repetitivo aqui, mas nós vamos pontuar algumas coisas que nós não podemos abandonar,
deixar e é necessário resgatar nesta manhã, mais uma vez, valores cristãos que muitas das vezes nós esquecemos o seu valor e às vezes fazemos ou praticamos religiosamente apenas. Se tornou apenas religiosamente, mas não se tornou com entendimento e verdade. A primeira coisa delas, dentro deste mundo cristão, dentro da pessoa de Cristo, que nós professamos uma fé, nós não podemos esquecer o valor espiritual da cruz de Cristo. Nós não podemos esquecer do valor da cruz. Pastor, vamos ter agora uma cruz aqui pendurada? Não estou falando disso. Eu estou falando de entender o que é a cruz, de entender o que é que a cruz trouxe à humanidade, de entender de quem foi para a cruz, e não ser apenas mais um dia, Deus saber que Jesus ele foi para a cruz, e está tudo certo, era Ele que precisava ir, mas e eu agora? Quando eu olho para a cruz, qual é a minha ação, ou qual é a minha reação? Porque se tornou algo comum. Eu posso até, irmãos, pendurar uma cruz aqui, ela sendo vazia, é um símbolo, até que se tornou um símbolo do cristianismo, mas nós precisamos entender o que a Bíblia nos reporta à cruz. Ela não pode ser apenas um objeto e um símbolo do cristianismo, que eu olho e falo, aleluia, Jesus não está mais nela, mas eu continuo fazendo tudo o que eu acho que eu devo fazer, tudo o que eu devo, que a minha carne pede, tudo aquilo que a minha carne almeja. E segundo a Bíblia, quando nós pecamos, erramos propositalmente, sem lutar para vencer o pecado, nós estamos levando Cristo novamente para a cruz. A Bíblia usa até um termo mais pesado, ela fala que nós estamos anulando a cruz de Cristo. Então, nós precisamos entender cruz. Quando a gente fala, e o pregador está aqui e fala, irmão, vai para a cruz, é porque muitas das vezes, Deus naquela noite está falando, você precisa tirar o orgulho, você precisa deixar de ser egoísta, você precisa ser mais amoroso, você precisa ser mais hospitaleiro. Então a cruz, irmãos, ela não é algo simples, a cruz não é algo simples, que a gente olha e fala, que legal, a cruz está vazia. Está tudo bem aí, irmão? Livro de Lucas, capítulo 9, ele vai nos direcionar para a cruz. Cristo falando, ele vai falar da cruz. Percebe, irmão, que a cruz, ela foi um lugar de pena de morte, irmãos. Ela era a pena de morte da época de Cristo. É como se Cristo viesse hoje na nossa época, na nossa geração, sem culpa alguma, sem pecado algum, sem problema algum com a justiça, sem nada, dever nada. Ele fosse, e o Brasil tivesse pena de morte, assim como ainda uns estados americanos têm, ele fosse levado à cadeira elétrica. E ele está esperando o dia da sua morte. Há uns dias atrás eu vi uma reportagem americana, justamente falando de alguém que estava na fila da cadeira elétrica, e depois de 20 anos preso, para ser morto, foi provado que ele era inocente, e ele conseguiu se livrar, mas perdeu 20 anos da sua vida, mas não morreu. Jesus estava numa fila, irmãos, foi preso, e alguém que provou do seu amor, e alguém que comeu peixe, e alguém que comeu pão, e alguém que estava lá no dia da multiplicação, e alguém que estava lá no dia de tocar nas vestes, e foi curado, e alguém que estava lá naquele dia gritou, solta Barrabás. O mesmo povo, irmão, que estava amando Jesus, agora manda soltar Barrabás.
e fala: crucifica-o, crucifica-o. Teve um preço, irmão, teve um preço, a cruz não saiu de graça. Olha o que diz o livro de Lucas, capítulo 9, versículos 23, caiu aqui? Então eu vou ler, Lucas 9, Lucas 9, 23 e 24 diz assim, olha só, pelo menos o título da minha fala que cada um deve levar a sua cruz. Dizia a todos: se alguém quer vir, guarda isso no teu espírito, a mim, após mim, eu vou na frente, após, se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salva-la. Jesus está dizendo assim: olha, aquele que quer vir após mim, há uma pregação dos nossos dias que não há sacrifício algum para seguir a Cristo, e eu entendo perfeitamente, irmãos, que salvação não é por sacrifício, porque o sacrifício foi feito, mas a Bíblia está nos apontando aqui, irmãos, para a cruz. E quando ele fala assim: olha, se você quer me seguir, tome sua cruz. Se você não entendeu o que é cruz, vira apenas um versículo lançado ao vento, irmão. Vira apenas uma falácia entre os crentes. Ah, porque está escrito lá na Bíblia: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz. Que cruz, irmãos? Que cruz a gente está carregando, irmãos? Que cruz? Que negar a si mesmo, irmãos? Qual é o negar a si mesmo dos dias de hoje? Que negar a si mesmo a igreja tem vivido, sendo que ela está sempre buscando um lugar de conforto, ela está sempre buscando um lugar de bênção, ela está sempre buscando um lugar aonde ela senta, abre um cardápio e fala: por favor, Jesus, me vê com perto da minha casa, um salário de 10 mil, eu não quero estudar, eu quero trabalhar há pouco, eu quero, Jesus, mais uma coisinha, eu gosto com um temperinho assim, bem ralo, Jesus, por favor, viu? E se não vir do meu gosto, eu vou devolver. Como se eu tivesse no direito. Ei, mas a cruz, irmãos, não aponta isso. A cruz aponta que Ele já fez tudo por nós e que agora, se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, nós cantamos aqui, e esse louvor, ele é muito forte, porque ele fala que estou abrindo, como que é? Fala para mim aí, estou gastando, fala mais. Isso, estou gastando a minha vida, e enquanto nós louvávamos aqui, eu orava, fazia uma oração: Senhor, me ajuda a viver isso. Eu não digo que é proibido cantar no meio da igreja, mas toda vez que você cantar, faz como uma oração, irmão: Senhor, me ajuda a viver isso. Me ajuda, Senhor, porque o que eu estou gastando da minha vida pelo Senhor? O que eu estou gastando da minha vida para orar? O que eu estou gastando da minha vida para semear? Pastor ministrou aqui, eu não vou falar de dinheiro, mas as minhas finanças faz parte da minha vida. O que eu estou gastando? Gastando, irmão. Nós estamos aqui falando de valores desde o primeiro domingo, irmãos. Precisa trazer valores de volta. E o primeiro deles é a cruz. Gálatas 6,14. Voltou aqui? Não. Mesmo ele zaroio aqui torto, ele ajuda, né, irmãos? A gente... Gálatas 6. Olha o que diz, irmãos, Gálatas 6, se você está com o celular, rapidinho você acha, né? Mas Gálatas 6,14, presta atenção: longe de mim esteja gloriar-me em mim mesmo, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu
para o mundo. Segura aí, irmão. Vou ler de novo. Mas longe esteja de mim gloriar-me, ou seja, em mim mesmo. Ah, porque eu trabalhei. Ah, porque eu sou bom. A não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aleluia. Aleluia. Entende isso, irmão? Então, a cruz de Cristo, ela me propõe algo. Você morreu juntamente com Cristo. Os desejos deste mundo morreram. As minhas vontades morreram. Por isso, irmãos, eu estou falando aqui, e no começo eu falei, nós estamos falando de preço. Nós estamos falando de valores, irmãos. E eu entendo perfeitamente que essa não é uma manhã que eu vou ouvir muitas glórias a Deus, que a gente vai dar muito glória a Deus, mas Deus está nos conscientizando da nossa caminhada com Ele, do que é a caminhada. Quando você olhar a cruz agora, você vai olhar com outros olhos. Quando você olhar para a cruz vazia, irmãos, você vai olhar com outros olhos. Você precisa olhar com mais temor. Eu preciso olhar com mais temor. Porque a cruz, ela não é algo bonito. A cruz não é algo lindo. Ela não é algo, irmãos, maravilhoso, que eu faço marketing aqui da nossa igreja e eu mostro que a vida com Cristo é o melhor, é tudo de bom. A cruz, ela fala sobre perda, sofrimento, manifestação de amor e misericórdia. E ela está falando, vem comigo. Pega a tua cruz e seja tudo isso junto comigo. Aleluia. Senhor, pode ouvir um glória a Deus teu. Ainda que, meio tímido, mas fala, Jesus, me ajuda. Porque eu estou aqui, irmãos, ministrando esta palavra, mas eu estou dizendo, Senhor, me ajuda. Amém? Primeiro valor é a cruz de Cristo. Segundo valor, irmãos, que nós precisamos resgatar, e esta mulher, ela não se cansou, irmãos, enquanto ela não encontrou aquela dracma. Precisa resgatar valores na igreja. Entenda que há valores, irmãos, espirituais, que só a igreja tem, e nenhuma outra, e nenhum outro lugar haverá. Se a igreja não entender estes valores, o mundo, irmãos, vai estar longe de Cristo, porque a esperança deste mundo é Cristo, e para isso Ele chamou a igreja para manifestar Cristo. Ele não vai descer aqui para pregar o Evangelho e manifestar o reino de Deus. Para isso Ele te chamou e me chamou, amém? Chamou você que está na live, a sua casa, aleluia, em nome de Jesus. Mas a segunda coisa, irmãos, é confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Há pequenos e coisas que eu vou falar aqui, pode ser que você fale, nossa pastor, isso? Achei que havia uma super novidade aqui para nós. Há pequenos valores, irmãos, que estão sendo perdidos no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E quando nós falamos de confessar a Cristo, há uma pregação que acompanha esse confessar a Cristo. E por isso que muitos têm vindo para Jesus de forma errônea, ou não têm vindo para Jesus, ou vem para Jesus e continua fazendo todas as coisas que fazia antes, sem a proposta de mudança de vida. Porque acompanhado do confessar, vem o se arrepender. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus, e a Bíblia vai nos dizer que todo aquele que confessar, no livro de Romanos, capítulo 9, livro de Romanos, capítulo 10, versículos 9, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo,
Com o coração, presta bem atenção, você prestou atenção no que a gente leu? Vou ler de novo. Não é confessar Jesus, é confessar a Jesus. Muda o todo, a estrutura do texto mudou. Então, confessar Jesus Cristo, eu confesso que eu creio em Jesus. Não. Confessar a Jesus o quê? Os pecados. Ele está chamando para o arrependimento. Então, ele fala: saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com tua boca credes. Aí sim, está falando de falar, de confessar Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a tua boca se faz confissão para a salvação. A Bíblia está dizendo, irmãos, que há um valor que precisa ser resgatado em nós: confissão de pecados e crer que Jesus Cristo é único Senhor e Salvador. A igreja tem vivido em cima do muro, tem vivido dividida, irmãos, com o primeiro item que nós falamos, às vezes com o mundo, mas ele está falando: olha, se que com tua boca confessares ao Senhor. Então, domingo passado nós estávamos aqui no final do culto, confessamos os nossos pecados, falamos, e se a gente for fazer isso de novo, vai falar: poxa, pastor, de novo, mesma coisa, né? Não tem outra pregação para falar, como se a gente tivesse confessado domingo passado e agora fosse só em janeiro do ano que vem, tivesse uma data e um culto específico de confissão de pecados. Irmãos, nós precisamos resgatar de que sem Jesus não dá. Sem Jesus, irmãos, nós somos nada. Sem Jesus a gente não presta, irmãos. Sem Jesus fica um Acácio aqui rancoroso, orgulhoso, egoísta. Fica um Acácio, sobra nada, irmão. Sobra amor, não sobra paz, sobra guerra. Mas quando Jesus, e quando a gente vai confessando Jesus, quando a gente vai confessando a Jesus, o Espírito Santo vai ganhando lugar no nosso coração, aleluia. A palavra de Deus vai ganhando lugar. Eu gosto de usar o exemplo: se você pegar um copo com água, e esta água estiver suja, e você vir com água limpa, quando você joga, e esta água, ela vai passando do copo, ela vai jogando a água para fora, e você continua jogando água limpa, e essa água vai jogando para fora. Chega uma hora que ela substitui ou não substitui? Sim ou não? Sim. Chega uma hora, irmãos, que ela vai estar igual essa daqui, ó. Não vai estar suja, e chega uma hora que dá até para beber, dá até para arriscar, porque aquela água suja saiu por completo, e agora tem água limpa. Assim é o meu coração e o teu coração. Aleluia. Sabe por quê? Passa anos e sai anos, há pessoas rancorosas dentro da igreja, pessoas que não perdoam dentro da igreja, pessoas que desviam o caminho quando vê uma outra irmão em Cristo, ai Jesus, pior ainda, mas vê o irmão, muda a rua, muda a calçada, se ela está no canto esquerdo, ela vai para o direito, ela sai correndo. E por quê, irmãos? Porque o coração ainda tem uma água suja. Mas nesta manhã o Espírito Santo, irmãos, quer derramar água limpa, nova. A Bíblia diz que Deus é uma fonte inesgotável. Aleluia, aleluia. Há uma água a ser derramada aqui nesta noite. Há um confessar aqui nesta manhã. Ah, pastor, eu já sou crente. Hoje todos nós vamos fazer esta oração de arrependimento e de confissão. Senhor, entra no meu coração, faz morada na minha vida, Senhor. Limpa o meu coração, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, porque vai saber se ele não foi riscado. Segura aí, irmão. Aleluia. Aleluia. É por isso, irmãos, que dentro desta palavra nós não imploramos para ninguém
aceitar a Cristo ou recebê-lo, mas nós convidamos, fazemos um convite: vem confessar os seus pecados, porque quem precisa de Jesus é você. Não é Jesus que está precisando de você, não, é você que está precisando de Cristo. Terceiro, batismo nas águas. Acredito que aqui a maioria tenha se batizado nas águas, mas quando Deus colocava esta palavra no meu coração, Ele falava de valores espirituais que muitos não vão entender. E aí o Espírito Santo tratou meu coração e falou que muitos hoje, dentro da casa de Deus, muitas igrejas já não entendem mais, já não se fala mais, já não conduz mais a ovelha a um batismo, ou a fazer com entendimento do que é o batismo nas águas. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos deixar claro aqui, é que a Bíblia vai dizer de um único batismo. Você ouve isso daqui repetidamente, quando apresentamos uma criança. Eu fui batizado quando era criança, mas o batismo é para arrependimento de pecado. E o batismo de um recém-nascido, ele não é válido segundo a palavra de Deus, mas ele é válido quando eu entendo. Quando eu entendo o que é o batismo, ele é imersão. Por que imersão? Porque ele vai me propor, mais uma vez, irmãos, a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. Então, ele fala que estamos sepultados juntamente com Cristo, as águas nos cobrem, simbolizando, e por isso que eu estou falando aqui, de valores espirituais. Você já imaginou alguém que não conhece essa palavra, olhando a gente com uma piscina aqui, e alguém caindo nas águas e voltando? Ele fala: esse povo é doido, esse povo está meio zureta, né? Esse povo é radical, esse povo... Como assim? Você traz piscina é lá no Sesc, piscina é lá no clube, piscina é no condomínio do prédio, é na praia. Que é isso? Simbolicamente há uma explicação espiritual, irmãos. Por isso que eu estou falando de valores espirituais que o mundo não vai entender, mas que a igreja ultimamente também já deixou de lado. E não o faz, ou faz de qualquer forma, ou faz sem entendimento, ou faz 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, porque eu pequei, agora eu preciso me batizar de novo, pastor. Porque eu pequei, agora eu preciso me batizar de novo, pastor. Porque eu mudei de igreja, agora eu preciso me batizar de novo, pastor. No contexto do um só batismo, ele está falando tudo um. E ele está falando um só Senhor, é o contexto. Uma só fé, um só batismo, e lá, dentro desse contexto, ele fala de um só corpo. Então ele está falando de um, mas que precisa ser feito com entendimento. Olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 6, acho que voltou aqui, se puder colocar, Romanos 6, versículo 3, Romanos 6, olha o que diz, irmãos, o batismo que você já participou, ou não, pode ser que alguém aqui ainda não tenha, já estou dando aqui uma base para você se batizar no próximo batismo que tiver, você que não é batizado. 6,3 diz assim, ó, eu não sei se consegue aqui, né? Perde um pedacinho ali no final. Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo no batismo, nos unimos a Ele em que, irmãos? Então, quando Cristo morre, no batismo nós morremos com Ele. Próximo. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova o quê, irmãos?
Quando você sai das águas, agora existe uma nova vida. 5. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante. Ele está dizendo assim: se é semelhante que quando descemos as águas nós morremos com Ele, também é verdade que quando nós levantamos, nós nascemos para uma nova vida. E aí, um novo pensar. E aí, um novo falar. E aí, um novo comportamento, um novo caráter, uma nova família, um novo casamento, um novo relacionamento, um novo funcionário que não condizia, mas agora por ele conhecer a Jesus, ele é um funcionário diferente, uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, vivo. Entenda, irmãos, e guarde isso no teu espírito, vivo para Deus, irmãos, mas morto para o mundo. Como é difícil viver isso, irmão. Como é difícil, mas é o que a Bíblia propõe de um evangelho verdadeiro. E irmãos, eu disse isso no primeiro domingo, como eu queria, às vezes trazer uma outra palavra aqui, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração para 4 domingos. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem colocado pessoas neste altar dizendo que Jesus vai voltar. E qual é a igreja que Jesus vai encontrar na terra? Disse a Bíblia, quando Jesus vier, achará fé na terra. Porque muitos já não estarão mais servindo a Jesus, se apostatarão da fé. Onde estão, aleluia, os remanescentes da igreja da nossa geração? Onde estão, irmãos, os valores da igreja da nossa geração? Qual é o maior valor? Um templo onde é fantástico, e eu faço algo mirabolante de marketing para chamar pessoas, e não tem problema se esse templo cabe 10 mil, 20 mil, e é fantástico, mas se a palavra estiver sendo pregada verdadeira, amém, irmão, que seja, que caiba 30 mil, 40 mil, não tem problema. O problema é que os valores estão sendo esquecidos. Na primeira parábola, o pastor vai atrás da ovelha. Na segunda parábola, ela encontra a dracma. Agora, me chama a atenção o último versículo que nós lemos. Porque ele conta a parábola de um dinheiro e ele fala de uma alma. No último versículo que nós lemos. Ele conta a parábola do dinheiro, que era importante para aquela mulher. Ela tinha 10, perdeu 1, achou, voltou os 10. Aí no final ele fala: mais vale uma alma ser encontrada perdida do que o mundo inteiro. Ou não foi isso que a gente leu? Foi isso que a gente leu? Aleluia. 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entende que ele está falando de valor? Custou, irmão, custou, e por isso nós fomos sepultados. Irmão, o mundo não tem nada para nos oferecer. Jovem, o mundo, vou refazer aqui, o mundo tem um monte de coisa para oferecer, para vocês, para a sua juventude, mas que diante de Deus não tem valor algum, zero de valor. Tudo que o mundo vai oferecer vai nos distanciar de Deus, vai nos colocar para longe. 4º valor, estou caminhando para o final: ceia do Senhor. Se tornou a igreja, irmãos, que não faz mais. A ceia do Senhor é algo dispensado na igreja. E aí de repente você vai falar: uau! Como assim, pastor? Misericórdia desta igreja? Mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos valorizando a mesma forma que eles estão. Porque a ceia, às vezes, tanto faz como tanto fez. Há uns anos atrás, irmãos,
A ceia era aquele culto, e eu não estou dizendo que é correto, mas a ceia era aquele culto que, se a igreja tivesse 1000 membros, tinha 1000 membros naquele dia, porque era a ceia do Senhor. Aí você vai falar: pastor, mas não acaba sendo algo religioso? A pessoa só vinha na ceia? Sim, por isso que eu disse, eu não estou dizendo que eu concordo, mas havia um mínimo de temor, preocupação. Hoje é a ceia do Senhor, o mínimo que acontecia era uma reflexão: Senhor, me perdoa, né? Uma vez por mês, né? Na ceia do Senhor, né? Naquele dia falava: analise o homem. Ai meu Deus, peraí. Aí a gente ia analisar, eita gente, eita, tem muita coisa aqui para pedir perdão, que eu estou um mês sem pedir perdão, né? Sem analisar. Analisava, saía do culto aquele dia até mais leve, né? Saía voando, junto com os anjos, para casa. E só ia pedir perdão no outro mês, né? Mas isso morreu. Porque estar na ceia ou não, tanto faz, como tanto fez. Ir para a ceia, congregar, cultuar, são valores, irmãos, que presta bem atenção, e aí eu vou repetir, que se alguém que não conhece a palavra vai falar: esse povo é doido. Como assim? Você vem na igreja para comer um tequinho de pão, irmão, é tão pititico, que eu preferia estar na minha casa comendo um pão com um hambúrguer, né? Esse povo vem na igreja para comer um tequinho de pão e tomar um suquinho. Quando eu vou tomar, eu já pego um copo assim. Lá em casa todo mundo sabe que meu copo é meu, é aquele grandão, né? Tem casa que é assim, né? Tem o copo, tem o lugar de sentar, tal. Cada um tem seus costumes. Mas há um valor espiritual, irmão, e que precisa ser resgatado, irmão. Precisa ser resgatado, irmão. Como assim, irmão? Como assim? A gente olha para a mesa da ceia e tanto faz, irmão. Como assim? Eu olho para a mesa da ceia e isso não gera constrangimento em mim, porque eu olho. Vamos para a Bíblia. Aleluia. 1 Pedro 1, primeira, tá? 1 Pedro, se vir para cá, 1 Pedro 1. Olha só, irmãos, o que diz 1,18. 1 Pedro 1,18. Nós estamos falando aqui de resgatar valores. E volto para que você entenda, valor, quando a gente fala de valores, nós estamos falando de preço. Há um preço. Olha só o versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio, é forte, hein? Que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples, ele chama de simples, ouro ou prata, que perdem o seu... Vou repetir esse versículo de novo, fica nele. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Põe o 19. Lê comigo, irmão. 1, 2, 3. Você pode aplaudir a Jesus? É para Ele. É para Ele. A Ele a honra, a Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele, a Ele, a Ele. Aleluia. Aleluia. Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Veja, irmão, quando eu olho para esta mesa, eu vejo um sangue. E não é um sangue qualquer. A Bíblia vai dizer que nós fomos comprados, irmão. Eu estou falando aqui de preço, de valor. A gente está falando aqui, irmão, de preço caro, e ele chega a colocar o ouro em dúvida. Quanto é uma grama de ouro hoje? Alguém está por dentro aí?
Os nossos irmãos dos investimentos. Quanto, negão? R$ 586, 1 grama de ouro, é isso? 1 grama. Por dentro, hein, negão? Está por dentro. Irmão, R$ 586, 1 grama de ouro. 1 grama. Você já imaginou? 100 gramas. O que é 100 gramas, irmão? Falar, hoje na hora do almoço eu vou comer 100 gramas. Aí você põe arroz, feijão, a lasanha que você quer, né? Tem que dar 100 gramas. Já imaginou? Você imaginou, irmão? 1 grama de ouro. Aí o Senhor olha e fala assim, vocês foram comprados? Vocês foram resgatados da vida vazia de vocês? Da vida de escuridão de vocês? Da vida de perdição de vocês? Vocês não eram nada. Pó. Vai voltar para o pó. E não foi com simples ouro. E quando Jesus está falando aqui do ouro, né, Pedro aqui escrevendo, ele não está falando dessa 1 grama, ele está falando de todo o ouro que há no mundo. Ele está falando de ajuntamento de ouro, de ouro, de ouro, de ouro. Sabe os garimpeiros que ficam lá dando sua vida? Esse simples ouro. A mesa da ceia, irmãos, há um corpo e há um sangue. Há um preço caríssimo, irmãos, para a gente tratar de qualquer jeito, para a gente tratar de qualquer maneira, para a gente tratar com desdém. Você sabe o que é desdém? É tratar com indiferença. Você sabe a diferença de diferença para diferença? Indiferença. Nós tratamos com indiferença. É como se eu chegasse num ambiente, tivesse o apóstolo, permita aqui, apóstolo Patrícia, e eu chegasse, tratasse o apóstolo e falasse, apóstolo, dasse um abraço caloroso nele, um beijo como nós costumamos nos tratar, olhasse para a Patrícia e falava, bom, eu deixei de cumprimentar ela? Eu cumprimentei? Mas eu tratei com... Não, eu tratei com diferença. Porque eu tratei ela, eu tive uma atenção com ela, mas com diferença. A indiferença. Eu chego, abraço o apóstolo, Senhor, que bênção, estou muito feliz de te ver. Eu passo os olhos e vou embora. Para mim é como se a Patrícia tivesse, não tivesse, é como se ela não existisse. Isso é indiferença. É o que às vezes nós fazemos com a mesa da ceia do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que vinham povos de todos os lugares do mundo, de todas as nações que foram convertidas ao judaísmo, vinham para Jerusalém celebrar a Páscoa, que era a ceia do Senhor e a libertação. Está entendendo isso, irmão? Estamos deixando valores escorregar pelos nossos dedos e não estamos atentos. Há um alto preço, irmãos, que nós não podemos tratar com diferença e nem com indiferença. Aleluia. Aí aqui, irmão, já estou caminhando para encerrar 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. Valores espirituais. Aleluia. Isso, Alanis. Dá um tempinho. Primeira Coríntios, aleluia, 6:20. Vou voltar 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos, olha o 20, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Quinto valor, o Espírito Santo de Deus. E aí aqui eu encerro. Quinto valor que nós, muitas das vezes, temos deixado e nem lembramos. O Espírito Santo não faz parte do nosso dia, não faz parte da direção do nosso dia, das decisões que precisamos tomar. Jesus subindo ao alto, ele falou: calma, não fiquem tristes, eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo Consolador, que vos consolará e vos ensinará todas as coisas que vocês leram. Olha só, isso é importante, irmão. O que Jesus estava dizendo é: vocês vão ser direcionados na vida de vocês pelo Espírito Santo da nossa parte. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Pai está no céu, eu estou na terra, mas eu vou subir. O Espírito Santo vai descer, vai habitar dentro de vocês. Ele é a nossa parte. Vocês não estão sozinhos. Ele habita em vocês. E ele ensinará tudo. A Bíblia, irmãos, tem tudo. Área financeira, área de caráter, comportamento, mudança de vida, casamento, tratar de filho, tratar no trabalho, como se trata superior, hierarquia, fala de governo, como tratar governo, qual é o limite, quando você quebra essa barreira do governo, se ele fere a Bíblia, quem você obedece. A Bíblia vai tratar de tudo e ele está falando, o Espírito Santo vai ensinar vocês tudo que vocês leram e aprenderam. Se eu estou vazio, eu estou esperando o Espírito Santo tratar comigo, mas ele trata alinhado com a palavra, irmão. Ele não trata naquilo que eu quero ouvir, que eu desejo ouvir, que vai ser bom aos meus ouvidos. Ele trata dentro da palavra. O Espírito Santo tem sido pouco acionado por nós, e a Bíblia fala que ele está todo dia conosco. A Bíblia fala que o Espírito Santo, irmãos, é conselheiro. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem poder assim, porque ele faz parte da Trindade de Deus. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo trata nossas emoções. E nós lemos aqui domingo passado que nós entristecemos o Espírito Santo, para você ver, irmãos, como a gente está tão pertinho, como a gente é tão parecido. Para você ver como ele nos entende. Porque se eu entristeço o Espírito Santo, o contrário é verdadeiro. Se eu entristeço o Espírito Santo, entende, irmão? O Espírito Santo está em nós para nos tratar. Ele entende. O Espírito Santo, irmãos, vem fazer a vontade do Pai. O Espírito Santo tem vida. O Espírito Santo é onipresente, irmãos. A Bíblia nos garante isso. O Espírito Santo gera na igreja o fruto. São 9 frutos. Um fruto, mas com 9 qualidades. Amor, alegria, paciência, longanimidade, benignidade, bondade. Aleluia, domínio próprio. Como é, irmão, que uma igreja amparada com tudo isso, ela está passando necessidade emocional, espiritual, está cheia de problema. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele derrama sobre a igreja 9 dons. Dom de cura, da ciência, dom de profecia. Ele vai derramar 9 dons sobre a igreja, de interpretação. Ele vai derramar sobre a igreja 9 dons. Como é que uma igreja amparada por um Espírito Santo esquece dele? Como é que uma igreja amparada pelo Espírito Santo não acorda de manhã e fala, bom dia, Espírito Santo? Tem um livro, né, com esse nome, né? Bom dia, Espírito Santo.
porque muitas das vezes são valores que nós estamos deixando. Eu quero te convidar a ficar em pé.